sejam bem-vindos à nossa terceira aula sobre a Lei 8.112. Comigo, professora Lucília Sanches, professora de Direito Administrativo, e com nossos três colegas, o Flávio, a Claren, e hoje, na nossa terceira aula, o Diego está substituindo o Gabriel. Seja bem-vindo, Diego. Nós continuamos com o tema Lei 8.112. Nessa terceira aula, nós vamos trabalhar a parte dos direitos e vantagens do servidor. Antes de nós adentrarmos no tema, vou passar para vocês o e-mail, vocês enviem as dúvidas, claro, sempre identificando o nome do professor, a aula, o tema, para facilitar o envio das perguntas para a gente. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br saberdireito@stf.jus.br. Nós falávamos sobre a Lei 8.112 e na segunda aula nós falamos a respeito dos provimentos, da vacância, do deslocamento do servidor. A Lei 8.112 ela é uma lei bem organizada, ela é uma lei bem sistematizada. Ela é uma lei agradável da gente ler do início ao fim. Então, a primeira parte dela fala a respeito de como o servidor entra, quais são os atributos que ele precisa de ter para entrar, como é que ele vai adquirir estabilidade ou não. Segunda parte dela fala a respeito dos outros provimentos, da vacância quando ele sai, fala a respeito também, além do provimento e vacância, nós verificamos também na segunda parte o deslocamento, que é a movimentação ou do servidor ou a movimentação do cargo. Agora, nessa terceira parte, nós vamos analisar os direitos e as vantagens do servidor. Então, agora, direitos e vantagens. Aquilo que tem de melhor, por que tantos aqui querem ser servidor e por que também é tão bom advogar para o servidor, requerendo aí os direitos e vantagens dele. A respeito dos direitos, nós podemos listar os melhores direitos que é o valor pago ao servidor pelo trabalho prestado. E em relação ao valor pago ao servidor pelo trabalho prestado, nós temos o vencimento e a remuneração. São duas nomenclaturas, porque são duas situações completamente diferentes. São situações que não se confundem. Vencimento e remuneração. O vencimento é uma parcela fixa, é um valor fixo, pago ao servidor pelo trabalho prestado. A remuneração é um valor que tem a parcela vencimento como um dos fatores. Então, remuneração é o vencimento mais vantagens pecuniárias permanentes. Então, relembrando, vencimento é um valor fixo, é aquele valor pago pelo trabalho prestado, e a remuneração é esse valor fixo quando acrescido de vantagens pecuniárias permanentes. Hoje é muito importante a gente lembrar que a remuneração, ela não pode ser menor que o salário mínimo. Isso foi uma alteração sofrida pela Lei 8.112 no ano passado. Então, ela não pode ser menor que o salário mínimo. Qual a consequência disso? Que o vencimento vai poder ser menor que o salário mínimo. Se a remuneração soma vencimento mais vantagens não pode ser menor que o salário mínimo, significa que o vencimento poderá sim vir a ser menor que o salário mínimo. E aí, lembrando disso, a gente se lembra também de uma súmula vinculante, ou melhor, de duas súmulas vinculantes que falam sobre esse tema. Súmula vinculante número 15 e súmula vinculante número 16. Súmula vinculante 15, súmula vinculante 16. O que essas súmulas falam? A 16 fala exatamente isso, que a remuneração não pode ser menor que o salário mínimo, e a 15 vai falar, portanto, que se o vencimento pode ser menor que o salário mínimo, caso o servidor não receba vantagens que consigam atingir o salário mínimo, a esse vencimento será acrescido o que nós chamamos de abono. E quaisquer acréscimos posteriores incidirão só no vencimento, não na soma, vencimento mais abono. Então, recapitulando, analisando isso de uma outra forma. O vencimento a remuneração é o vencimento mais as vantagens permanentes. A remuneração não pode ser menor que o salário mínimo. Portanto, o vencimento pode. Quando ele for e não tivermos acréscimos de vantagens, devemos colocar aí um abono. E se incidirem percentuais sobre isso, os percentuais incidirão só sobre o vencimento, nunca sobre a soma vencimento mais
abono. Cuidado que isso são súmulas vinculantes recentes do STF, são importantes tanto para a vida prática quanto para os futuros concurseiros e para quem já está na administração federal. Além desses direitos que o servidor tem, claro, o direito pelo valor pago em relação ao trabalho prestado, é importante que a gente lembre que esse valor deve sofrer proteções. Esse vencimento do servidor, essa remuneração do servidor deve ser protegida. Por isso que a Lei 8.112 fala que a regra é não poder haver arresto, nem sequestro, nem penhora em relação ao vencimento e à remuneração do servidor. Então, não poderá haver arresto, nem sequestro, nem penhora, nem em relação ao vencimento, nem em relação à remuneração do servidor. Mas no direito, quase toda regra tem exceção. E essa regra é uma daquelas que tem exceção. Se o desconto que nós tivemos querer fazendo aí, se o arresto, sequestro e penhora for para pagar a prestação alimentícia, nós poderemos sim arrestar, sequestrar ou penhorar. Então, não pode arresto, sequestro ou penhora, salvo se for para prestação alimentícia. Salvo prestação alimentícia. Outra proteção ao vencimento e à remuneração é a impossibilidade como regra de desconto. Então, em regra, não pode haver desconto na remuneração e no vencimento do servidor. Mas aqui também nós temos exceções. A regra é não poder desconto, mas nós temos exceções. Pode haver desconto sim em relação à remuneração do servidor. Quando poderá haver esse desconto? Quando houver uma imposição legal, quando houver um mandado judicial ou até mesmo quando o próprio servidor autorizar esse desconto. Por exemplo, o servidor vai em algum banco, faz um empréstimo e autoriza que o desconto seja feito em folha de pagamento. Nessa circunstância, nós temos uma exceção à impossibilidade do desconto do servidor. Esses são os principais direitos que o servidor possui na Lei 8.112. Depois que nós estudamos e analisamos esses direitos, é muito importante que a gente foque no tema vantagens. Porque existem diversas vantagens que o servidor recebe na Lei 8.112 e nós precisamos identificar e agrupar essas vantagens para individualizar cada uma delas. É interessante que a lei lista como vantagem as indenizações, as gratificações e os adicionais. Então, vocês vão observar que no tópico vantagens, ela lista indenização, gratificação e adicional. No entanto, indenização não é assim uma vantagem. O próprio nome já diz, indenização. Aqui eu estou repondo um valor pago de algum prejuízo que eu obtive ou que eu causei. Indenizar não é conceder a ninguém uma vantagem. Apesar disso, no tópico da lei, ela estabelece indenização, gratificação e adicional. Mas é importante que a gente entenda que indenização não é vantagem, porque em razão disso a gente vai conseguir observar que as indenizações não estão submetidas ao teto. E o que é teto, professora? Teto é o valor máximo que você da administração federal pode receber. A administração como um todo tem um limite máximo para o pagamento dos servidores. A esse limite máximo nós damos o nome de teto. E sobre o teto é muito importante a gente observar que a Lei 8.112 ela está defasada. O teto colocado pela Lei 8.112 é um teto que hoje não vigora. Por quê? A Lei 8.112 estabelece como teto uma diferença entre os 3 poderes. E ela vai dizer que se você trabalha, por exemplo, no Executivo, o teto é o que recebe o Presidente da República. Se você trabalha no Legislativo, o teto é o que recebe o Presidente da Câmara ou o Presidente do Senado. E se você trabalha no Judiciário, o teto é o que recebe o ministro do STF ou os ministros do STF. No entanto, não é isso que vigora hoje em dia. Hoje, o teto que vigora é o teto do artigo 37, inciso 11 da Constituição. Artigo 37, inciso 11 da Constituição. Segundo o artigo 37, inciso 11 da Constituição, o teto em âmbito federal é o que recebe o ministro do STF. Então, veja que o que está estabelecido na Constituição é completamente diferente do que a lei estabeleceu. Portanto, nós devemos fazer uma releitura da lei com base no que está estabelecido na Constituição. Logo,
Hoje, o teto que vigora para a administração federal é o valor pago aos ministros do STF. E nós estávamos falando sobre o teto porque nós falávamos que as indenizações não vão ficar limitadas ao teto, não serão submetidas ao teto. E por que a indenização não é submetida ao teto? Porque, apesar da Lei 8.112 ter colocado as indenizações no tópico vantagens, as indenizações não são propriamente uma vantagem. Eu indenizo quando eu causo prejuízo. Portanto, eu não posso limitar o pagamento de algum prejuízo a teto nenhum. Daí as indenizações não ficarem limitadas ao teto. Nós não podemos limitar as indenizações ao teto. A título de exemplo, se você hoje recebe 20 mil e o teto hoje, arredondando, é 27 mil e tem que receber 8 mil de indenização, você receberá os 8 mil de indenização. Eu não posso cortar 1.000 em razão do teto. Diferente, se você recebe hoje 20 mil e tiver que receber 8 mil de vantagens propriamente ditas. Dessas vantagens propriamente ditas, ou desses 8 mil de vantagens propriamente ditas, você só poderá receber 7 mil. 1.000 ficará de fora, porque o teto é 27 mil. Acho que com isso a gente conseguiu observar quando e por que alguma coisa fica ou não limitada ao teto. Agora a gente precisa de entender quais são as indenizações vigentes, quais são os adicionais e quais são as gratificações. Iniciando pelas indenizações que, portanto, como nós já falamos, não submetem ao teto. Nós temos 4 tipos de indenizações. Nós temos as diárias, a ajuda de custo, o auxílio transporte e o auxílio moradia. Diária, ajuda de custo, auxílio transporte e auxílio moradia. Começar pelas diárias. Diárias a gente normalmente paga e normalmente recebe quando a gente faz alguma viagem, né? Qual é o valor daquela diária naquele hotel, enfim. Portanto, quando o servidor viajar e ele viajar a trabalho e pagar e gastar com alimentação, com hotel, com transporte, a movimentação dele naquele local de trabalho, ele, claro, obviamente, tem que receber isso da administração. Ele está viajando a trabalho. Então, as diárias são pagas quando o servidor viaja a trabalho e gasta com hospedagem, alimentação, traslado. Tudo isso vai ser indenizado com base nas diárias. É interessante que a Lei 8.112, ela não estabelece o valor das diárias. O máximo que ela diz é o seguinte: se você não pernoitar, você não receberá uma diária inteira. Você receberá meia diária. Mas ela não estabelece quanto que seria essa diária. Portanto, isso fica a cargo dos regimentos internos, das legislações inferiores, digamos assim. E a gente não pode confundir diária com ajuda de custo. São coisas completamente diferentes. Ajuda de custo é quando o servidor se desloca de forma permanente. Nós aprendemos na aula passada qual é o nome que a gente dá quando o servidor se desloca. Acho que vocês devem se lembrar que nós aprendemos que quando o servidor se desloca, nós damos o nome de remoção. Portanto, a ajuda de custo é paga quando ocorre a remoção de ofício. Quando o servidor, por interesse da administração, muda, se desloca dentro da mesma sede ou não. No caso da ajuda de custo por remoção de ofício, ela tem a função de arcar justamente com todas as despesas do servidor nessa mudança que ele vai fazer, nessa nova localização que ele terá. E aí, a gente vai observar, normalmente, em razão da distância do servidor, qual que será o valor da ajuda de custo. Portanto, a Lei 8.112, ela também não estabelece um valor certo para a ajuda de custo. O que ela vai falar a respeito da ajuda de custo? Ela vai dizer que a ajuda de custo pode chegar, ou pode ser, o equivalente de 1 até 30 dias da remuneração do servidor. Muita calma, observem uma coisa. A ajuda de custo pode ser o equivalente a
um dia da remuneração do servidor até 30 dias da remuneração do servidor. Ou seja, não significa que o servidor vai receber por 30 dias. Significa que ele vai receber de uma única vez, em uma única parcela, se é que podemos dizer assim, o valor que pode chegar até o equivalente a 30 dias da sua remuneração. Servidor, por exemplo, que se desloca, que se remove para um local perto, não tem necessidade de uma ajuda de custo muito alta. Então, ele pode receber aí 2 dias da sua remuneração para arcar com esse deslocamento dele. Quando o servidor se desloca para um lugar maior, mais longe, aí ele tem um custo maior, ele vai receber um valor maior de remuneração. Então, percebam que é uma parcela só, é pago tudo de uma vez, variando de 1 a 30 dias da remuneração do servidor. Ainda a respeito da ajuda de custo, existe um fato bem curioso, que é o seguinte: quando o servidor ele é removido, quando ele se desloca de ofício para uma nova localidade, ele recebe ajuda de custo para levá-lo toda a sua família, enfim, o caminhão de mudança, toda essa questão da mudança dele. Se o servidor vier a falecer na nova localidade, a família dele vai receber essa mesma ajuda de custo para voltar, desde que ela volte da data do falecimento dele até 1 ano. Então, veja bem, se o servidor falece na nova localidade, a família tem direito à ajuda de custo, desde que ela, família, volte da data do falecimento até 1 ano. Neste caso, sim, a família vai receber ajuda de custo. Se a família voltar depois de 1 ano, a partir do falecimento dele, ela perde a oportunidade de receber a ajuda de custo. Essa foi a nossa segunda indenização. Primeira diária, segunda ajuda de custo. A terceira é a mais simples de todas, que é chamada de auxílio transporte. Terceira indenização, auxílio transporte. Nós sabemos que às vezes é necessário fazer uso de veículo para fins funcionais, para o trabalho. Se você, servidor, fizer uso do seu veículo para fins funcionais, para o trabalho, você merece ganhar indenização para auxiliar no gasto com combustível, manutenção do automóvel, enfim. Mas perceba, gente, que não é o fato de você ir trabalhar de carro, que não é o fato de você preferir trabalhar de carro. Tem que haver uma necessidade do serviço. Imaginem que você trabalha no Poder Judiciário e eles acabaram de construir a nova sede do Poder Judiciário da Justiça Federal em determinada cidade. E a Justiça Federal está fazendo a mudança dos móveis, dos processos, dos objetos. E a mudança é muito grande, eles estão precisando de um veículo para transportar os processos. O seu veículo está lá no pátio da Justiça Federal. Portanto, eles fazem uso do seu carro, você pega o seu carro, enche de processos e transfere aqueles processos para a nova sede da Justiça Federal. Nesse caso, você está usando o seu veículo para fins funcionais. Não é porque você preferiu, esse dia você resolveu, não é nada disso. É em razão de necessidade do serviço. E por conta disso, obviamente, você merece, você faz jus a receber ajuda de custo, tá? Desculpem, auxílio transporte, ok? Faz jus a receber o auxílio transporte. Então, essa foi a nossa terceira indenização. Quarta e última indenização é uma indenização bem recente, que é chamado auxílio moradia. Quarto e último, auxílio moradia. Auxílio moradia é uma indenização relativamente nova, ela foi acrescentada na lei, e ela é uma indenização cheia de poréns, porque não é uma indenização que qualquer servidor vá receber como regra. Ela é uma indenização que fica limitada a alguns servidores. Portanto, só quem ocupa cargo de ministro de Estado, cargo em comissão e cargo de natureza especial é que tem a chance de adquirir
o auxílio moradia. Só quem ocupa cargo em comissão, cargo de natureza especial e ministro de Estado é que tem a chance de adquirir o auxílio moradia. Mas, professora, por que a chance de adquirir auxílio moradia? O fato de eu ocupar um desses cargos não significa que eu vou receber o auxílio moradia? Não, não significa não. Você, quando ocupa um desses cargos, pode vir a receber auxílio moradia. Caso, para ocupar um desses cargos, você tenha que mudar de cidade, portanto, se deslocar, e na nova sede, na cidade onde você vai morar, para exercer essa função, você não tenha nenhum imóvel, nem vá morar com alguém que já tenha imóvel, já receba auxílio moradia, não tenha à sua disposição o chamado apartamento funcional. Então, o auxílio moradia, ele tem a intenção de te ajudar no aluguel. Portanto, muito cuidado com ele. A princípio, a gente tem uma limitação, que é a limitação de quem ou quais servidores têm a chance de adquirir esse auxílio moradia. Recapitulando, só ministro de Estado, cargo em comissão e cargo de natureza especial. Ministro de Estado, cargo em comissão e cargo de natureza especial. Essas pessoas, quando são obrigadas a mudar de cidade para exercer um desses cargos e na nova cidade não possuem imóvel, não vão morar com alguém que já recebe, não tem à sua disposição, por exemplo, um apartamento funcional, fazem jus a receber o auxílio moradia. Fazem jus a receber o auxílio moradia. Então, um exemplo para vocês perceberem quando é que alguém vai receber auxílio moradia. Imagine que você é servidor, seja de qual órgão for, de que âmbito for, e você é convidado a ser ministro de Estado da nova presidente agora, no ano que vem. E aí você mora no Mato Grosso. E claro, para você ser ministro de Estado, você tem que mudar para Brasília. Quando você chega em Brasília, se você teve que mudar para Brasília para ser ministro de Estado e chega em Brasília e não tem nenhum imóvel, não vai morar com ninguém que tem imóvel, que já receba auxílio moradia, nem é colocado a você um imóvel funcional à disposição, você faz jus a merecer e receber o seu auxílio moradia. Então, perceberam? Cuidado que o auxílio moradia tem algumas limitações. Outra limitação do auxílio moradia é o tempo, uma limitação temporal. Auxílio moradia hoje é pago por 5 anos, era por 5 anos a cada 8, hoje é por 8 anos a cada 12, tá? Então, o auxílio moradia, que quando iniciou era por 5 anos a cada 8, hoje é pago por 8 anos a cada 12. 8 anos a cada 12. Professor, eu não consigo visualizar, eu não consigo entender isso. Como assim pago por 8 anos a cada 12? Significa que num período de 12 anos, você pode receber o auxílio moradia por 8. Sendo consecutivo ou não. Mas aqui no exemplo, para a gente conseguir visualizar isso, eu vou colocar de forma consecutiva. Digamos que a partir de 2000 você começou a receber o auxílio moradia. Vai receber 2001, 2, 3, 4, 5, 8, até 2008. De 2008 até 2010, 11, 12, você, e aí 2013, você não vai mais poder receber. Ou seja, no período de 12 anos, você só pode receber por 8. 4 anos, portanto, você fica sem receber o auxílio moradia. No exemplo, eu coloquei de forma consecutiva desde o início para que você pudesse visualizar, tá? Mas não precisa necessariamente ser algo consecutivo. Percebemos quem recebe auxílio moradia. Percebemos o período de pagamento do auxílio moradia. Agora, é importante que a gente saiba o quanto do auxílio moradia. Diferente dos demais, em que a lei não estabelece muitos critérios, o auxílio moradia ele é mais bem posto. Porque a lei diz que você vai receber até 25% da sua retribuição no novo cargo. Portanto, digamos que
sendo ministro de Estado, você vai receber hoje, vou arredondar, colocar um valor fácil, 15 mil. Então, o auxílio moradia é 25% ou até 25% de 15 mil. Só que a lei estabelece esses até 25% e depois ela diz o seguinte, olha, limitado a até R$ 1.800. Então, não é tão 25% assim, porque são os 25%, mas limitado até R$ 1.800. Então, cuidado com o auxílio moradia, porque ele tem diversos detalhes, ele não é, ou ele é a indenização mais detalhada, mais cheio de poréns que nós temos. Tem o porém de quem recebe, o porém do período e a questão do valor, ok? Com isso, a gente elimina as indenizações. A gente consegue terminar as indenizações, que foram só 4. Relembrando diária, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. E a gente passa os estudos das vantagens propriamente ditas, né? Aquelas que são de fato vantagens, que portanto ficarão limitadas ao teto. E vantagens nós temos 2 grupos. Nós temos as gratificações e nós temos os adicionais. Então, gratificações são 2 vantagens e adicionais são 6 vantagens. Começar pela menor, pelas gratificações, depois a gente passa para o estudo dos adicionais. Gratificações são 2 atualmente na Lei 8.112. Uma delas foi acrescentada, que é a gratificação por encargo de curso ou concurso. Gratificação por encargo de curso ou concurso. A segunda é uma gratificação que já existia desde a promulgação da lei, que é a gratificação natalina. Gratificação natalina. Gratificação por encargo de curso ou concurso é uma gratificação bastante interessante, porque é o seguinte: quando você passa num concurso público, você passa por uma atribuição específica, por uma função específica. Então, digamos que você passe no concurso público para ser analista do STF. Você tem as suas atribuições de analista do STF. Só que, a partir do momento que você está ali, já entende de todo o funcionamento do STF, eles fazem um novo concurso para analista do STF. E eles te convidam, falam, olha, você quer ministrar cursos para o pessoal que está chegando agora, dar palestra, porque o pessoal, quando entra, normalmente tem esse período de adaptação, onde eles aprendem detalhes a respeito de cada cargo. E você, tudo bem, então vou ministrar essa palestra. Isso é uma atribuição a mais, é algo a mais que você está fazendo. Isso não faz parte da sua função de analista do STF. Se isso não faz parte da sua função, se isso é algo a mais que você está fazendo, obviamente você merece ganhar mais por isso. E esse valor a mais que você recebe é chamado de gratificação por encargo de curso ou concurso. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Outro exemplo de gratificação por encargo de curso ou concurso é, por exemplo, se você não participar daquele curso que as pessoas fazem logo depois que são aprovadas, mas se você participar do exame. Digamos que o STF, ele diga assim, bom, agora eu não vou contratar instituição nenhuma para fazer a prova. Agora, vocês, servidores do STF, vão fazer a prova, aplicar a prova e corrigir a prova. E aí, isso não é função de servidor do STF. Quando você faz concurso para o STF, você faz para ser assessor, para pesquisar, não para aplicar a prova, corrigir prova, elaborar a prova. Portanto, se você aplicar, corrigir, elaborar, você está fazendo algo extra. E se você faz algo extra, você merece ganhar mais por isso. Você vai ganhar a gratificação por encargo de curso ou concurso. Acho que com isso vocês devem ter percebido a ideia dessa gratificação. E devem ter notado que se aquilo é algo extra, eu não posso fazer por muito tempo. Porque se eu faço aquilo por muito tempo, aquilo passa a ser corriqueiro. E aí já não é mais extra, é quase como se eu absorvesse aquilo como função para mim.
E aí, se eu absorvo como função, essa passa a ser a minha função, eu não tenho que ganhar nada mais por isso. Em razão disso, a lei limitou o tempo que você vai gastar nesses cursos ou concursos. A lei disse, olha, gratificação por encargo de curso ou concurso fica limitado a 120 horas anuais. Em regra, só por 120 horas anuais. Excepcionalmente, a gente vai poder prorrogar isso por mais 120 horas naquele ano. Então, regra 120 horas, excepcionalmente prorroga por mais 120 horas. Professora, quanto que eu ganho? Aqui a lei fala? Bom, aqui a lei vai falar que você ganha de 1,1% ou 2,2% do maior vencimento da administração federal. Então, é algo que vale a pena. Se você computar lá essas 120 horas ou conseguir chegar a 140, 1 ou 2%, né, 2,2% do maior vencimento da administração federal, é algo considerável para você ganhar, para você receber aí. Então, é uma gratificação bem interessante. Segunda gratificação é o que a gente chama de gratificação natalina. Essa gratificação não tem nada demais, a não ser o nome dela diferente. Porque ela é o 13º do servidor. Ela faz, às vezes, do 13º do servidor. Portanto, ela tem toda aquela ideia, todo aquele contexto de um 13º. Qual que é o contexto de um 13º? É 1/12 da sua remuneração de dezembro, não é isso? 13º você vai receber 1/12 da sua remuneração de dezembro. É pago até o dia 20 de dezembro. Então, não temos aí grandes novidades em relação à gratificação natalina. Eu costumo brincar que é um nome pomposo para o 13º do servidor. Portanto, são essas as duas gratificações que o servidor recebe. Já adicionais, são 6 adicionais que ele recebe. Vamos listá-los para a gente ter uma noção geral e depois a gente pontua cada um deles. O servidor recebe adicional por insalubridade, periculosidade e atividade penosa, os 3 primeiros. Quarto adicional, adicional por serviço extraordinário, horário noturno e adicional de férias. Então, são 6 adicionais e para facilitar o estudo a gente pode agrupar os 3 primeiros e depois analisar os 3 últimos. Lembrando que os 3 primeiros são insalubridade, periculosidade e atividade penosa. Insalubridade e periculosidade está muito próximo da ideia de insalubridade e periculosidade que nós temos lá na CLT. Ou seja, são situações que vão causar um risco à saúde ou à vida do servidor e, portanto, se ele trabalha nessas condições, ele merece ganhar a mais para isso. E a gente consegue perceber, causar risco à vida, causar risco à saúde, são coisas que se confundem. Por isso, se eu fizer jus à insalubridade e à periculosidade, eu tenho que optar por uma delas. Eu não posso receber as duas ao mesmo tempo, eu tenho que fazer uma opção por uma delas. Ou insalubridade ou periculosidade. A lei aqui também não vai definir o quanto desses adicionais. O que ela vai fazer é uma restrição a respeito de trabalhar nessas condições. Então, ela vai dizer que a mulher gestante ou lactante, ou seja, a mulher que está grávida ou a mulher que está amamentando, que trabalhar nessas condições não vai receber esses adicionais porque ela vai ter que pedir afastamento se ela trabalhar nessa condição de insalubridade ou periculosidade, especificamente raio-x. Então, ela vai pedir afastamento dessas funções enquanto durar a gestação, enquanto durar a lactação. Por isso que ela deixa de receber, porque ela vai ficar afastada. Já o adicional por atividade penosa é um adicional que a gente não vê na CLT. Digamos que seria uma criação da 812. Mas a 812 ela é bem lacunosa a falar a respeito desse adicional.
A Lei 8.112 fala que esse adicional diz respeito ao local de trabalho. Se o servidor trabalha num local ruim, ele merece receber adicional por atividade penosa. E ela, inclusive, dá exemplo. Ela diz que se o servidor trabalha, por exemplo, numa zona de fronteira. Mas aqui também ela não fala percentual, ela não vai estabelecer valor, ela deixa bem aberto para regimentos internos, para outras legislações ou atos normativos definirem. Ou seja, os 3 primeiros adicionais dizem respeito ao modo de trabalho, local de trabalho, circunstância ruim, a saúde, a vida. Os 3 próximos adicionais em nada se confundem com esses 3 primeiros, porque eles vão dizer respeito ao horário de trabalho. Ao horário de trabalho. Veja bem, adicional por serviço extraordinário. Você recebe quando você faz um serviço extra, ou seja, quando você passa do horário de trabalho. E é importante a gente lembrar que o servidor deve fazer 40 horas semanais, diárias pode ser de 6 a 8 horas por dia. Horário de trabalho do servidor, de 6 a 8 por dia, 40 horas semanais. Se o servidor fizer hora extra, ele merece ganhar o adicional por serviço extraordinário. Adicional por serviço extraordinário. Mas é interessante a gente saber que não adianta o servidor falar assim, poxa, eu vou enrolar o dia inteiro. E aí, no final do expediente, eu fico aqui mais umas 2, 3, 4 horas para conseguir ganhar adicional por serviço extraordinário. Para que ele receba, ele só pode trabalhar horas extras, 2 no início ou 2 no final. Ou seja, ele só pode fazer 2 horas extras por dia, ou chegar 2 horas mais cedo, ou sair 2 horas mais tarde. E é necessário uma ordem superior. Não pode ser algo definido pelo próprio servidor, porque senão isso geraria aí uma situação bastante conflitante no dia a dia da administração. Então ele fica limitado a 2 horas por dia, desde que haja ordem do superior. Isso porque o valor desse serviço extraordinário é alto. O valor disso é 50%. 50%. Esse é o percentual do serviço extraordinário. 50%. Tome cuidado apenas aqui, porque se você estuda a Constituição, você vai observar que a Constituição determina que deve haver o pagamento de serviço extraordinário, lá nos idos do artigo 7º. E ela vai dizer que esse pagamento por serviço extraordinário é de, no mínimo, 50%. E aí, a Lei 8.112 achou por bem estabelecer o pagamento do serviço extraordinário para o servidor, no mínimo, 50%. Mas não há nada de ruim nem de errado nisso. A Constituição fala que é no mínimo 50%, a Lei 8.112 fala que no caso dos seus servidores é 50%. Totalmente diferente também da CLT, que diz que isso será definido em convenção e acordo coletivo. Então, cuidado apenas para você não confundir uma esfera do direito com outra. Não achar que os 50% são mínimo e nem achar que vai ser definido por convenção para o servidor também. A Lei 8.112 deixa claro que para o servidor é 50%, tá? Segundo adicional que está relacionado ao tempo de trabalho, ao horário de trabalho, é o adicional por horário noturno. Então, nós vimos o para o serviço extraordinário, agora é horário noturno. E o que significa o adicional por horário noturno? Significa que o servidor, assim como qualquer trabalhador, caso trabalhe no período considerado noite, fará jus a um plus, fará jus a um adicional. Trabalhar de noite não é saudável para nenhum ser humano, por isso quem trabalha no período considerado noite merece ganhar mais do que alguém que trabalha de dia. E o que é período considerado noite? O que seria trabalho noturno? Para o servidor, né, no caso do servidor, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte. Então, das 22 de um dia às 5 horas do dia seguinte, nós temos aí o período considerado noite. Período considerado noite. Se você, servidor, trabalha
das 22 horas de um dia às 5 horas do dia seguinte, você faz jus a ganhar 25% de adicional por serviço noturno. 25% é o percentual do adicional por serviço noturno. Aqui, mais uma vez, eu vou fazer uma observação comparando a CLT e a Constituição, para que a gente não misture as esferas. A Constituição estabelece que todos os trabalhadores que trabalham de noite fazem jus ao adicional por horário noturno. Todos eles fazem jus ao adicional por horário noturno. Mas a Constituição aqui não estabelece percentual. E a CLT estabelece 20% como percentual. Quando a Lei 8.112 foi promulgada em 1990, estabelecendo 25%, questionou-se inclusive que ela seria inconstitucional, porque estabelece mais do que a CLT estabelece. Não há nada de inconstitucional. Se a Constituição diz que deve ser pago esse adicional e não fala o percentual, não tem nenhum problema em a Lei 8.112 trazer 25% e a CLT trazer 20%. São regimes jurídicos completamente distintos, como nós vimos no início da nossa aula. Então, não há aqui nenhum problema a respeito disso. Cuidado, portanto, para não fazer confusão com esses percentuais. Para fechar os adicionais, o último adicional é o adicional de férias. É o adicional de férias, que é aquele valor que você recebe para gastar, aquele valor a mais que você recebe para o período de férias, que é 1/3 da sua remuneração. 1/3 da sua remuneração lhe é pago quando você pede férias, quando você retira suas férias. Portanto, a gente pode linkar o último adicional com o nosso próximo tópico, que é o tópico férias do servidor. Já que estamos estudando os direitos e as vantagens do servidor, nós sabemos que ele tem direito a receber férias. O adicional de férias nós acabamos de ver, 1/3 para gastar nas férias. Mas ele merece também o período de férias, né? Fazer uso e gozo das suas férias. Sabemos que todo mundo, em regra, tem 30 dias de férias. O servidor não é diferente. Em regra, as férias de um servidor dura 30 dias. 30 dias depois de 12 meses trabalhados. Então, as férias só podem ser retiradas, ou pelo menos o primeiro período de férias, após 12 meses trabalhados. Somente após 12 meses trabalhados. Trabalhou 12 meses, primeiro período de férias. Isso porque segundo, terceiros períodos aquisitivos de férias podem ser períodos que foram quebrados, ou seja, podem ser períodos parcelados. Isso significa dizer, eu posso parcelar férias. Portanto, com 6 meses eu posso já tirar aí 10, 15 dias de férias. As férias podem ser, portanto, parceladas, sim, em até 3 parcelas. Férias podem ser parceladas em até 3 parcelas. Mas e acumuladas? As férias podem ser acumuladas? Sim, as férias também podem ser acumuladas. Só que eu só posso acumular as férias em até 2 períodos. Só posso acumular em até 2 períodos. Passou de 2 períodos, eu tenho obrigatoriamente que pedir e retirar aquelas férias. A própria administração determina que eu retire, porque atualmente servidor federal não pode acumular mais que 2 períodos de férias. Uma observação muito interessante a respeito de férias. As férias podem ser canceladas? Podem ser canceladas, sim. De repente, eu costumo brincar, né? Você está lá nas ilhas do Caribe, gozando das suas férias, chega uma notícia para você, olha, volta que você tem que trabalhar, cancelaram as suas férias. Quando você vê a notícia, eu digo assim, você nem achou ruim, porque sabe o motivo do cancelamento das suas férias? Ser jurado, ou então ser mesário de eleição. Ninguém vai achar ruim, né? Nós vivemos uma democracia, você vai ficar feliz de poder ser o que a gente viu na primeira aula. Lembram-se? Honoríficos, munus público, honrabilidade. Então, imagine vocês, né, felizes e contentes, voltando do Caribe, porque vão ser mesários em eleição. Tenho certeza que ninguém vai se importar com isso. Viva a democracia.
férias podem ser parceladas por isso. E também podem ser parceladas em razão de calamidade, necessidade, até mesmo interesse do serviço. Imagina que você é fiscal e é preciso, ou por exemplo, você é um agente de saúde, agente sanitário, e lembra que nós vimos já sobre a epidemia da dengue, vem a epidemia da dengue, eu não só vou contratar temporário, como vou chamar todos aqueles que estão de férias para trabalhar ali, para contratar o mínimo de temporário possível, tá? Então, sem problemas, ou a princípio, sem problemas, né? As férias podem ser canceladas, sim, podem ser sem nenhuma reclamação do servidor. Ele está obrigado a voltar. É só interessante que vocês percebam o seguinte, gente. Quando eu estou falando dessas férias, vocês devem ter visto no início. Eu estou falando das férias, regra. Porque existe um tipo de férias, um regime jurídico de férias diferenciado na Lei 8.112. Os servidores federais que lidam com radioativos, eles têm um período de férias completamente diferente. Eles gozam de férias por 20 dias a cada 6 meses. Então, servidores que lidam com radioativos gozam de férias por 20 dias a cada 6 meses. Isso, obviamente, em razão do serviço, portanto e consequentemente, eles não podem nem parcelar, nem acumular. Não parcelam, nem acumulam, tá? Uma diferença das férias do servidor em relação às férias do seletista é que eu não posso levar à conta das férias nenhuma falta do servidor. Não posso descontar nas férias alguma falta que o servidor tenha cometido. Isso é proibido. E para fechar o tema férias, é importante que a gente saiba que a gente recebe as férias até 2 dias antes da gente tirar essas férias. Então, até 2 dias antes das férias, a gente receberá por essas férias. Espero que tenha ficado claro. Pergunto aos meus queridos alunos se vocês, representando a todos, têm alguma dúvida para que a gente possa esclarecer. Okay? O que são retribuições? Ah, sim. Isso é muito interessante a pergunta da Claren, porque quando a gente se depara com a 812, a gente percebe que no título vantagens, ela só lista indenização, gratificação e adicional. Só que quando você vai ler o corpo da lei, você percebe no artigo, salvo engano, 62, retribuições das retribuições. E aí você percebe ali que a lei fala que aquele valor pago quando você está em um cargo em comissão é chamado de retribuição. Então, essa pergunta até faz com que a gente associe a nossa primeira aula com hoje a nossa terceira aula. Vocês devem se lembrar que na primeira aula a gente viu que se eu sou servidor ou não, eu posso ser convidado a ocupar um cargo em comissão. E claro, se eu estou em um cargo em comissão trabalhando para a administração, eu vou receber para a administração. E esse dinheiro que me é dado tem o nome de retribuição, tá? Mais alguma? Então, eu queria saber o que significa dizer que as vantagens não serão computadas nem acumuladas para efeito de quaisquer outros acréscimos. Pergunta muito interessante, Diego. O que significa dizer que as vantagens não vão ser computadas nem acumuladas para quaisquer outros acréscimos. Isso é para evitar o famoso efeito cascata. Até algum tempo atrás, eu recebia, digamos, R$1.000 de remuneração e aí eu recebi uma vantagem de 500 e uma outra vantagem de percentual em cima disso e outra por percentual em cima disso. Hoje eu não posso. Hoje eu não posso pegar uma vantagem e acumular em cima de outra. Todas as vantagens terão como base o vencimento e não a retribuição, não a soma de vencimento e demais vantagens. Tá bom? Mais alguma? Não? Bom, então, para a gente resumir o que nós vimos hoje, nós aprendemos que os servidores têm diversos direitos e vantagens. Direito básico, direito a ter pago o valor pelo trabalho prestado, que pode ser chamado de vencimento ou pode ser chamado de remuneração. A respeito disso, nós destacamos a súmula vinculante 15 e a súmula vinculante 16. Depois nós aprendemos que existem diversos tipos de vantagens. Portanto, elas são divididas em grupos, indenizações, gratificações e adicionais. Que as indenizações não são propriamente vantagens, por isso elas não ficam limitadas ao teto remuneratório.
Já as gratificações dos adicionais são propriamente vantagens, portanto, ficarão limitadas ao teto remuneratório. Indenizações nós temos 4, diária, ajuda de custo, auxílio transporte, auxílio moradia. Gratificação 2, que é a gratificação natalina e é por encargo de curso ou concurso. E os adicionais são 6, insalubridade, periculosidade, atividade penosa, serviço extraordinário, horário noturno e adicional de férias. Percebemos que a Lei 8.112 traz 2 regimes jurídicos de férias, regime regra e o regime para quem lida com radioativos. E com isso a gente fecha a nossa terceira aula de Lei 8.112. Espero vocês na próxima aula, para nós entrarmos num tema bastante polêmico, onde nós falaremos a respeito de licenças, de afastamentos. Devo lembrar a vocês que quem quiser ver a aula pode acessar o YouTube. O endereço é www.youtube.com/saberdireitoaula www.youtube.com/saberdireitoaula. Aguardo vocês na próxima aula. Obrigada.